Sobre a reforma do Departamento do Centro de Endemias e Zoonoses de Uberaba. A liminar que obrigava a Prefeitura de Uberaba a fazer obras no local para ele ser desinterditado foi derrubada. A Érica Machado conversou hoje cedo com o promotor Carlos Valera. Érica, muito boa tarde para você. A liminar caiu, mas a interdição da Vigilância Estadual continua. É isso? Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. É isso mesmo, viu, Lívia? A liminar aí suspendeu, né, a Justiça suspendeu a liminar que obrigava o município a fazer essas melhorias, mas a interdição continua e ainda não tem um prazo de quando que essa situação vai mudar, o que dificulta muito alguns serviços, por exemplo, como a castração, que estão impedidos de serem feitos por conta da falta de estrutura lá nesse local. E nós já mostramos no MG1 muitas vezes a situação do Centro de Controle de Zoonoses, em específicas condições do local que abriga cães e gatos abandonados. A decisão de abril desse ano suspende a liminar que obrigava o município a fazer melhorias no Centro de Controle de Zoonoses. Obtivemos na segunda vara local uma liminar que obrigava o município a uma série de ações. E estávamos, diante da liminar, conversando com o município para que essas ações fossem feitas e, em sendo feitas, o embargo administrativo ou a interdição administrativa da Visa Estadual seria suspensa. Contudo, em 27 de abril, eu estou tomando conhecimento agora, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, através da sua 4ª Câmara Civil, suspendeu a liminar deferida aqui pelo juízo da segunda vara local. Então, qual o cenário hoje? Nós temos, então, a desobrigação do município das providências que haviam sido determinadas liminarmente, porém, remanesce a interdição administrativa da vigilância sanitária estadual. Então, ou seja, o centro de zoonoses não pode ser usado, por exemplo, para se fazer castrações. As investigações do Ministério Público começaram há 7 anos, depois de denúncias de falta de estrutura do centro. Até a interdição do local em 2014, foram feitas diversas vistorias. A decisão não suspende a interdição do Centro de Controle de Zoonoses, que foi determinada pela Vigilância Sanitária Estadual. O Ministério Público vai pedir uma nova vistoria no local. Da parte do Ministério Público, nós vamos refiscalizar o Centro de Zoonoses para saber se as alegações que a Prefeitura utilizou para convencer a desembargadora relatora, elas de fato foram implementadas e se remanescem ou não irregularidades. Remanescendo irregularidades ou se os argumentos utilizados não estão devidamente comprovados, nós vamos reiterar para o juízo local o restabelecimento da liminar. E, obviamente, ela vai ser objeto de um novo agravo. E nós vamos ter a cautela daí de nos entrevistarmos, ou nós, ou os procuradores de justiça que oficiam perante o tribunal, para esclarecer isso para a desembargadora relatora. A vereadora Denise Max, que na época entrou com representação no MP, diz que os reparos feitos no Centro de Zoonoses não são suficientes para o funcionamento do local. É pintado o centro, né? Então eles passaram uma tinta lá. É para enganar a trouxa. É isso que eles fazem. Só que eu estava lá no dia de chuva, nem um telefone para as funcionárias dentro do canil tem. Elas têm que andar, tomar chuva para atender. Então isso é muito, sabe? É vergonhoso. Com a interdição, os serviços como a castração continuam suspensos, agravando ainda mais a situação de abandono de animais. Com a suspensão da liminar, que obrigava a se fazer as obras tinham uma finalidade: cumprir a exigência da Vigilância Sanitária Estadual para sobrelevar o embargo administrativo. Como essas obras não foram feitas, e diante da liminar me parece que não o serão, a suspensão da liminar, melhor dizendo, a população está privada desse serviço, porque o centro está interditado, então não se pode fazer procedimentos naquele espaço. Calcula-se uns 16 mil animais errantes em Uberaba. Então, a situação é de calamidade pública. E isso a gente tem que perceber o seguinte, que animais abandonados é um problema de saúde pública, né? Nós não estamos nós estamos pensando no bem-estar dos animais, mas também nós temos que pensar no bem-estar, na saúde da população.
Olha, por meio de nota, a Prefeitura disse que com a suspensão dos efeitos da liminar, não há por hora o porquê se falar em prazos vencidos ou mesmo em comprovação de cumprimento de decisão liminar. Disse ainda que, independentemente do comando judicial, o município, preocupado com a saúde pública, vem adotando medidas essenciais e necessárias para atender a demanda de forma satisfatória, inclusive comprovado em esfera judicial. Pelo menos 3 pessoas ficaram...